Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Aqui, pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church Niterói e Maricá, para mais o nosso tempo devocional, nosso café espiritual, nosso encontro de meditação da palavra, nosso encontro de oração, nosso encontro todos os dias de buscarmos a direção do Senhor através da palavra de Deus. Então já deixa o seu comentário, já deixa lá o seu like e esteja conosco, se inscreva no canal para que sempre que houver um devocional você seja notificado, para que a palavra de Deus seja sempre o seu fundamento, né, de vida. E também coloque lá para que você possa estar se inscrevendo no canal da Kingdom Church, kingdomchurch.maricá, e esteja ali sempre nos cultos, não é? Sempre a palavra de Deus vindo ao seu coração. Nós estamos então resumindo esse livro, né, de Esther, porque nosso tempo ele é curto para que a gente possa fazer um estudo aprofundado, mas eu creio que Deus ele tem ministrado ao seu coração. Obrigado a você que sempre coloca, né, algum comentário, você que coloca também o seu pedido de oração. A irmã Lucia, eu vi aqui que há alguns pedidos de oração e nós estamos sempre encaminhando para o nosso ministério de oração e intercessão. E que Deus possa estar então, né, ministrando, fortalecendo, direcionando as nossas vidas para a glória dele sempre. Então, queridos, ontem nós vimos, né, um pouquinho do resumo dos capítulos 6 e 7. Nós vimos, né, toda a trama que Amã ele fez contra o povo judeu. O povo judeu, a história do povo judeu é sempre marcada por muito ódio. O que as pessoas não entendem é que o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. É um povo amado, é um povo querido pelo Senhor. Então, Deus, ele continua cuidando do seu povo, sempre, sempre. Você pode ver toda a trajetória. E assim, hoje, nós somos o Israel de Deus, porque através desse povo amado, nós fomos alcançados. Os gentios foram enxertados na videira que é o Senhor Jesus. Então, hoje, nós somos um povo adotado pelo Senhor, não é? Através de Cristo Jesus. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos direciona porque nós somos esse povo de Deus hoje, não é? Então, resumindo aqui esses capítulos, nós vamos ver que Mordecai, ele vai até Esther, ele coloca diante de Esther toda a trama de extermínio, porque como vimos ontem, né, Amã, ele instiga, né, às vezes a palavra foge, essa é a pastora Andréa, mas Amã, ele instiga o rei para que colocasse, né, baixasse um decreto, e quando o rei colocava o seu anel, né, o seu selo, não poderia mais ser revogado. A gente vai ver isso a partir do capítulo 8. Então, queridos, a Esther, então, ela faz um banquete, ela tem toda uma estratégia, e ela ali naquele banquete, ela declara ao rei tudo o que está acontecendo, ela se identifica, então, porque até então Esther não havia se identificado, né, como uma judia, então ela se identifica, porque Mordecai diz para ela, olha, se você não tomar posição, se você ficar com medo, você pode ter certeza que Deus ele vai nos salvar de uma outra forma. Mas você, a sua casa, vocês serão mortos, porque esse era o decreto. O decreto era de morte, extermínio dos judeus, né? Então, porque com certeza, amados irmãos, Esther estava com medo. Quem não ficaria com medo? Nós somos seres humanos, nós não somos, né, super crentes. Então, o coração de Esther, com certeza, naquele momento, se encheu de medo. Mas eu tenho certeza que Deus, ele moveu o coração de Esther, porque ela lembrou dos recursos que Deus nos dá, né? E o jejum é um deles. Então, Esther diz, olha, eu quero pedir que seja proclamado um jejum. 3 dias. 3 dias nós vamos jejuar, 3 dias nós vamos pedir a Deus, para que quando eu esteja lá diante do rei, eu possa alcançar o favor do Senhor. Então, queridos,
Esther, então, ela vai diante do rei, como nós vimos. O rei, então, porque não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada, era um decreto de morte instantâneo. Entrasse na presença do rei sem ser convocado, seria ali, então, um decreto de morte. E ela diz: se perecer, pereci, mas eu vou. Ela se posicionou, ela fez uma escolha, queridos, e é isso que Deus tem ministrado ao nosso coração. O que nós temos feito? Se nós temos a identidade de servos de Deus, se nós somos cópias de Jesus aqui na terra, cópias de Jesus. Jesus teve facilidade nesse mundo, o Verbo se fez carne, o Verbo tabernaculou entre nós, e o próprio Deus, que se despojou da sua glória, que veio como Filho unigênito do Pai, ele nunca teve facilidade, ele sempre foi perseguido, Jesus sempre foi caluniado, não é? Mas é claro que ele, mesmo sendo homem, ele era Deus. Então, ele nos dá com isso o exemplo de que ele venceu, para que através dele nós possamos vencer também e possamos fazer aquilo que ele nos convocou, queridos. Então é isso que o livro de Esther quer nos falar, que nós temos as armas espirituais à nossa disposição. Não, as pessoas às vezes usam o jejum como troca, né? Senhor, eu vou jejuar porque eu preciso receber isso. Senhor, eu vou jejuar por causa daquilo. Jejum é para mortificar a nossa carne e sim, alcançarmos favor e graça diante do Senhor em coisas espirituais, não é? Olha, o que estava acontecendo era um decreto de morte, algo muito sério. No mundo espiritual, eu creio que havia uma batalha, né? A batalha do inferno com a batalha de Deus. Então, queridos, Deus sempre será vitorioso, Deus sempre estará jogando por terra os ardis do inferno. Então nós vamos ver a palavra de Deus, né, nos dizendo, e aí a gente vai lá para o capítulo 8, para a gente poder adiantar. Opa, estou aqui em Isaías. É porque a gente vai lá para Isaías 61 também, que eu já vou então ler junto, para que a gente passe lá para Esther. A palavra de Deus em Isaías que eu queria trazer ao seu coração nessa manhã diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre você? Você tem buscado a presença do Espírito Santo? Porque, queridos, se Deus ver a intenção do nosso coração, nossas orações têm que ter intencionalidade, a nossa vida como, né, testemunhas do amor de Deus, nós temos que viver diante da grande nuvem de testemunhas que nós vivemos, né? E ficou até redundante, né? Mas nós temos que viver de forma a glorificar o nosso Deus. Do que adianta a gente fazer jejum? Do que adianta a gente proclamar o nome do Senhor se a língua não couber dentro da boca? Se nós agirmos como pessoas que mentem, que fazem fofoca, que dissimulam, que caluniam, que estão sempre fermentando uns aos outros, seja no trabalho para se dar bem, não é? E aí passa por cima dos outros. Enfim, várias situações que não condizem com posições de servos de Deus. Então não vai adiantar, querido, você jejuar, você orar, você bater no peito, você dizer que é crente, se você não tiver uma vida que verdadeiramente testemunhe Jesus na sua vida. Então, não adianta a gente ser uma coisa dentro da igreja e fora da igreja, né? Ou fora da nossa casa. Nós sempre falamos isso, sempre. Quem você é dentro da sua casa? Quem você é dentro do seu lar? Porque não adianta você ser um excelente marido, uma excelente esposa, mãe, só diante das pessoas que estão na igreja, mas dentro da sua casa, entre quatro paredes, quem você é? Você é uma mãe verdadeiramente zelosa, uma mãe que verdadeiramente busca colocar seus filhos na direção de Deus. Seus filhos veem exemplo em você de oração, de busca da presença de Deus? Ou você é aquela mulher que fala sempre de Deus, mas está sempre, né? Tem pessoas, queridos, que dentro de casa falam palavrões, amaldiçoam o marido, mulher, o marido amaldiçoa a esposa, e, enfim, é um caos, é um inferno dentro de casa. Então, que tipo de filhos de Deus, que tipo de posição nós temos? Esther,
ela nos ensina a sermos pessoas posicionadas no Senhor e para o Senhor. E é isso que Isaías fala, porque se o Espírito de Deus está sobre nós, queridos, nós vamos ter um posicionamento com Deus, nós vamos ter um testemunho diante de Deus. O inferno, ele se opõe quando nós nos posicionamos no Senhor, não é? Então, por quê? O Senhor nos ungiu para quê? Para quê, queridos? Para pregar as boas novas do Senhor aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Nós fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Então essa é a obra de levarmos a palavra, de levarmos o amor de Deus a outras pessoas. Então, voltando a Esther, havia um decreto de extermínio, como hoje há, queridos. O decreto é de morte para aqueles que não têm Cristo Jesus. Então o decreto de morte já está estabelecido. Então nós precisamos ser esses que, através do Espírito Santo em nós, proclamamos as boas novas do Senhor, para que possam haver grilhões quebrados, para que vidas sejam alcançadas. Mas nós temos que estar com a nossa vida com inteireza de coração. Ninguém disse que será fácil, queridos. Não é fácil ser um servo do Senhor. Nós temos que mortificar a nossa carne, nós temos que renunciar às concupiscências da nossa carne, às tentações que batem à porta do nosso coração. Não tem o louvor do Tales? Todo dia o pecado vem, todo dia as tentações vêm e me chamam, mas o que nós temos que dizer? Não ao pecado e sim ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, Romanos 8:1 vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Eu creio nisso, e você? Então, creia que se de fato estamos em Cristo, é uma condicional. Se de fato estamos em Cristo, nenhuma condenação haverá sobre nós, sobre nossa casa. Todo decreto, todo Amã que se levantou contra nós vai cair por terra. Todo decreto de morte, todo decreto de maldição vai cair por terra sobre a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Então creia nisso nessa manhã. Tome posse dessa verdade de Deus na sua vida. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar o seu coração, que você nessa manhã de hoje possa tomar posse, porque o Salmo 35 vai dizer para nós que ainda que o choro ele dure toda uma noite, a alegria virá ao amanhecer. Eu creio nisso. E você? Vamos falar com Deus? Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por mais uma manhã, Senhor, agradecer, ó Pai, por esse dia que nos deu, Senhor, agradecer, Senhor, pela vida que nós temos em Ti e para Ti, Senhor, porque o Senhor nos dá vida, o Senhor nos traz vida a cada nova manhã, o Senhor nos direciona para estarmos na Tua presença, em oração, em busca, Senhor, o Senhor nos orienta, Pai, para que possamos ver, Senhor, os ardis de Satanás, Senhor, e possamos, Senhor, estar aos Teus pés, clamando o Teu favor, clamando a Tua graça, Senhor. Então nessa manhã alcança essa família, alcança essa casa, alcança essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que decretos de morte sejam cancelados, que decretos de maldição caiam por terra, Senhor, que essa casa viva a paz de Cristo Jesus, que essa casa, essa família, Senhor, possam verdadeiramente, Senhor, estar com os corações voltados para Deus, voltados para a presença do Senhor, aliançados com o Senhor Jesus, porque o Senhor faz uma aliança conosco, Pai, uma aliança de vida, Senhor. Então nós cremos, Senhor, na Tua palavra, nós cremos, Senhor, nos livramentos que o Senhor nos dá. Pai, dá livramento nesse dia, dá livramento, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que estiver armado, Pai, de tudo aquilo que estiver, Senhor, ó Deus, feito como laço, Senhor, desfaz os laços, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que haja vida
e vida em abundância, Senhor, em cada família, em cada casa, em cada vida. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã te espero para o nosso devocional e que você possa estar compartilhe com mais um, para que nós estejamos juntos então amanhã no nosso café espiritual. Um beijo no seu coração. Culto domingo de manhã e à noite na Kingdom em Niterói e na Kingdom em Maricá. Veja os nossos endereços, faça-nos uma visita. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai.